A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando a revista da Escola Bíblica da CPAD, edição especial. Nosso tema geral, Princípios Divinos em Tempos de Crise. Estaremos hoje vendo a lição de número 10, Provai se os Espíritos são de Deus. Já é curioso o próprio tema deste domingo. Por que é que nós devemos provar para ver se os Espíritos são de Deus? Porque nós vivemos dias onde falso e verdadeiro vivem junto. O próprio Senhor Jesus nos alertou acerca do joio e do trigo. São plantas parecidas e justamente por isso podem ser confundidas. Nós estamos em um período em que o falso e o verdadeiro andam juntos e estão muito próximos. A atuação deles é muito próxima. Por isso, nós devemos provar, nós temos o direito e o dever de provar se os Espíritos são de Deus. Nós estudamos na semana passada as muitas formas de ataque que vieram sobre os judeus quando eles intentavam reconstruir os muros da cidade. E agora nós estaremos vendo mais um ataque, só que um ataque disfarçado. Estaremos vendo um ataque com ares de espiritualidade. Como que as pessoas que lidam com dinheiro, bancários, essas pessoas que lidam com dinheiro, como é que eles fazem para conhecer as notas falsas? É pesquisando as notas falsas? Claro que não. É conhecendo profundamente as notas verdadeiras. Conhecendo a verdadeira, você consegue distinguir aquilo que é falso. É claro que hoje nós já temos a tecnologia a nosso favor. Existem dispositivos que reconhecem se uma nota é verdadeira. Mas, na ausência dessas ferramentas, é o conhecimento do verdadeiro que faz você evitar aquilo que é falso. Eu quero fazer menção da leitura bíblica em classe, um trecho dela, para nós iniciarmos essa introdução, que nos diz assim: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esse profeta falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Notemos aqui o seguinte: essa investida contra Neemias, ela estava toda enfeitada, ela tinha um ar de espiritualidade, porque aquele homem disse assim: vamos ao templo. Fez menção daquilo que está ligado à vida religiosa do povo judeu, aquilo que era peculiar a Neemias. Mas justamente aquilo que ele achou que iria convencer Neemias foi o que levou Neemias a desconfiar daquela profecia. Tópico 1, cuidado com os falsos profetas. Subtópico 1, os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 20, no verso 23, nos diz assim: Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo aberto, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. O que é que esse texto tem a ver com o que nós estamos falando? A tentativa e erro. Muitas vezes o inimigo não sabe qual é o nosso ponto fraco. E ele fica então buscando, ele fica tentando, ele fica apresentando propostas para ver onde é que nós caímos. Assim aconteceu com Neemias naquela ocasião. Os inimigos primeiro ofereceram ajuda, depois ofereceram zombaria, depois ofereceram hostilidade e agora estavam oferecendo ares de espiritualidade. Entendemos então que o nosso inimigo não desiste, muda a estratégia, muda a forma de trabalhar, mas ele não desiste nunca. O primeiro subtópico vai nos afirmar que os judeus
davam muito valor à palavra do profeta. Isso nós podemos ver em todo o Velho Testamento. Podemos perceber, por exemplo, quando Davi ia fazer as suas guerras, ele consultava o profeta, ele consultava um sacerdote. Por muitas vezes, os profetas davam orientações às guerras que Israel ia travar. Nós vemos, por exemplo, no caso de Eliseu, que o rei da Síria, ele tramava as suas armadilhas, as emboscadas, mas Deus revelava para o profeta, e o profeta falava para o rei, para que eles não passassem por aquele determinado lugar, de maneira que eles não eram pegos de surpresa nunca nas emboscadas, de tal forma que o rei da Síria achou que houvesse um traidor no meio deles, até que alguém se levantou e disse: não, rei, existe em Israel um profeta cujo nome é Eliseu, que tudo que o rei pensa na sua câmara de dormir, Deus revela para ele. Vemos também que quando Saul estava procurando as jumentas de seu pai, o seu moço disse assim: aqui nesta cidade há um profeta, se referindo a Samuel. Vamos até ele para que ele nos diga onde estão as jumentas. E Saul diz assim: mas nós não temos nada em mão, nós não temos um presente, como é que nós vamos a um homem de Deus? E a Bíblia vai nos dizer que nessa época o profeta se chamava vidente. E quando eles chegam lá, Samuel diz assim: já se acharam as jumentas do teu pai, e agora ele está aflito por tua causa. Então a vida do profeta e a vida do povo tinham uma ligação muito grande, estavam intrinsecamente ligados. Os próprios samaritanos, eles conseguiram perceber essa influência dos profetas, porque os muros somente começaram a se levantar devido à influência do profeta Ageu e do profeta Zacarias, que profetizaram que eles deveriam iniciar a construção dos muros e que Deus os abençoaria, os faria prosperar, caso eles fizessem dessa forma, que eles começassem a edificar os muros, que eles começassem a edificar a casa do Senhor, a reparar a casa do Senhor. Subtópico 2, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Na verdade, esse é um dever, é um direito que todos nós temos. E nós temos princípios para analisar essas profecias, princípios esses que nós estaremos vendo daqui a pouco. Vejamos o que foi que levou Neemias a desconfiar daquela profecia. Primeiro, era uma profecia que ordenava Neemias a fugir. Ora, tudo aquilo estava em desacordo com o que Deus vinha falando para ele até agora. Deus havia prometido vitória, Deus havia prometido que estaria com ele, Deus havia dado vitória a ele diante do rei, Deus tinha dado suprimentos, Deus tinha dado cartas para que eles atravessassem, deu autorização para recolherem impostos, deu madeira, enfim. Deus estava com Neemias e ele tinha ordem explícita de Deus para avançar, para fazer. E agora vem um profeta e fala para ele fugir. E isso levou Neemias a desconfiar daquela profecia. Se não bastasse isso, aquele profeta disse também: vamos ao templo, à casa de Deus, vamos nos esconder na casa de Deus, porque é noite e virão matar-te. As únicas pessoas que tinham autorização para estarem dentro do templo eram os sacerdotes. E aqueles que tinham autorização para estarem na parte mais interna do templo era somente o sumo sacerdote. Então nós já podemos entender aqui que a Bíblia ela não se contradiz. Uma profecia não vai contradizer o que diz a palavra do Senhor. E Neemias desconfiou exatamente por conta disso, porque ele sabia que ele não tinha o direito de estar dentro do templo. Perceba como o conhecimento da palavra de Deus é fundamental na hora de discernir o espírito. Tópico 2, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. Subtópico 1, no Antigo Testamento. O comentarista vai nos relatar de um fato ocorrido no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, e eu gostaria de ler parte dele, que nos diz assim: e eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão
sobre ti. No decorrer da história, o profeta vai dizer: eis que o Senhor vai dar um sinal, o altar se fenderá. Este é o sinal de que todas essas coisas vão acontecer. E a Bíblia vai dizer que quando o rei Jeroboão ouviu isso, ele ergueu a mão contra o profeta, estendeu o dedo contra o profeta e disse: apanhai-o, pegai-o. E a Bíblia nos diz que a sua mão se secou, a sua mão ficou mirrada instantaneamente, de maneira que ele não podia recolher o braço. O desespero tomou conta de Jeroboão e ele pediu ao profeta que orasse ao Senhor para que lhe restaurasse a mão. O profeta assim o fez e foi restaurado. Agora, o mais interessante é o que vem a seguir. O verso 7 diz assim: e o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para a minha casa e conforta-te e dar-te-ei presentes. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde viestes. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Na sequência vai nos dizer que havia em Betel um profeta velho, e ele ouviu pela boca dos seus filhos tudo aquilo que o profeta tinha feito. Ele aprontou seu jumento, correu ao encontro desse profeta e disse: retorna comigo para minha casa, descansa ali, depois você vai embora. E o profeta lhe respondeu: não, o Senhor me disse para não parar, para não beber água, para não comer nada nesse lugar e para não voltar pelo mesmo caminho. E esse profeta velho diz a ele: acontece que o Senhor me apareceu, o Senhor me enviou o seu anjo e disse para você voltar comigo para a minha casa. De maneira que o profeta foi com ele, e enquanto eles estavam na casa, o profeta velho disse: porque você desobedeceu a palavra do Senhor, você vai morrer. Enquanto ele voltava para sua casa, foi comido por um leão. É digno de nota aqui que quando o rei convidou o profeta para ir à sua casa e já disse que lhe daria presentes, o profeta negou prontamente, porque percebeu o risco que ele estava correndo. Ele disse: não foi isso que o Senhor me falou. E conseguia ver no rei também uma sutileza. Provavelmente conseguiu enxergar nisso um perigo, um suborno da parte do rei. Para que nós entendamos isso, é necessário nós analisarmos um pouquinho antes a história e enxergarmos quem era Jeroboão, o rei Jeroboão. Deus havia cortado o reino das mãos de Roboão, filho de Salomão, e entregou 10 tribos a Jeroboão. Isso está registrado no capítulo 12 de primeiro livro dos reis, a partir do verso 26. E Deus havia prometido que estaria com Jeroboão, desde que ele fosse fiel e andasse nos caminhos de Davi. Porém, quando Jeroboão chega e assume o reino norte, ele sabia que o povo de Israel tinha que descer para comemorar as festas anuais ali em Jerusalém. De maneira que ele fez bezerros de ouro e espalhou esses bezerros na cidade de Betel e disse ao povo de Israel, verso 28, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez santuário nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, e semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera também em Betel, estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. Quais os prováveis motivos que levaram o profeta velho a enganar esse homem de Deus? O texto está nos dizendo que Jeroboão constituiu sacerdotes conforme ele quis. Nós sabemos que os sacerdotes eram somente da tribo de Levi, mas Jeroboão constituiu a quem ele quis como sacerdote. O texto vai nos dizer também que ele desviou o povo de Israel a não deixá-los
irem adorar ali em Jerusalém, porque ele pensava assim: se esse povo começar a ir para Jerusalém, daqui a pouco eles vão voltar todo para Roboão, de quem o reino foi rasgado, e eu ficarei só. Então ele coloca esses bezerros em lugares estratégicos para serem adorados, constitui sacerdotes sobre eles e oferece sacrifícios e holocaustos nesses lugares. E eu te pergunto, onde é que estava o profeta velho, que vivenciou tudo isso e não se manifestou? Então, muito provavelmente, um dos motivos pelo qual esse profeta velho conspirou contra a vida desse profeta é porque esse profeta ele era de Betel, o mesmo lugar onde essas idolatrias estavam sendo feitas. Por isso Deus mandou um profeta, um homem de Deus, a Bíblia vai dizer um homem de Deus, lá de Judá, para repreender o rei lá em Betel, porque não tinha profeta digno ali para fazer isso. Muito provavelmente foi por esse motivo que esse profeta velho conspirou contra esse profeta. Mas é interessante nós notarmos que quando o rei oferece o presente, prontamente o profeta, o homem de Deus, diz assim: eu não posso. Não foi essa a palavra que eu recebi de Deus. Mas quando vem o profeta, com sutileza, com ares de espiritualidade, e diz assim: o Senhor me revelou, foi o Senhor que me falou, é para você voltar comigo. Ele volta e o preço que ele paga por isso é a vida. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com a falsa espiritualidade, com as falsas profecias, com as falsas manifestações, e essa lição serve exatamente para nos mostrar como é que nós devemos fazer isso. No capítulo 29 de Jeremias, Jeremias escreve uma carta aos exilados que estavam na Babilônia, porque os profetas em Israel diziam que aquele cativeiro, logo, ele seria removido, que em pouco tempo o reino de Israel estaria restaurado. E Jeremias então escreve uma carta com o seguinte teor. Verso 5. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Qual a necessidade de Jeremias escrever essa carta? Porque os profetas que lá estavam diziam: o cativeiro está acabando. E Neemias escreveu dizendo: o cativeiro está só começando. A duração do cativeiro é de 70 anos. E a própria carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor, que os vossos profetas não vos enganem, porque eles têm visões, eles têm sonhos, eles profetizam em meu nome coisas que eu não mandei, coisas que eu não ordenei. Por isso, o nosso textuário, na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1, vai dizer assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas têm saído pelo mundo. Confirmando essa palavra, Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Ainda no tópico 2, na letra C, vai nos dizer sobre a história do rei Josafá e Acabe. A Bíblia nos diz que Josafá foi fazer uma visita para Acabe. Quando eles estavam juntos, Acabe convida Josafá para sair para uma peleja juntos, para fazer guerra juntos. E o Josafá, como homem de Deus que era, disse:
Vamos, os meus homens são os teus homens, os meus carros são os teus carros, os meus cavalos são os teus cavalos, assim como tu és, serei eu. Porém, vamos consultar a palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz que Acabe mandou trazer os profetas, e eram 400 profetas. E a Bíblia nos diz que o rei Acabe perguntou: irei eu a peleja Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E os 400 profetas respondiam a uma voz: sobe, que o Senhor os entregará na tua mão. Josafá desconfiou daquilo e disse assim: porventura não há ainda um profeta do Senhor a quem nós possamos consultar? Ao que o rei Acabe responde: há um certo Micaías aí, mas ele não profetiza de mim bem, senão mal. Mandaram chamar Micaías, e o mensageiro que eu trouxe disse assim: todos os profetas estão profetizando bem do rei Acabe, que a tua voz, que a tua palavra seja como a de um deles. E ele disse: aquilo que o Senhor me disser, isso eu falarei. E quando lá chegaram, ele disse: sobe, que Deus vai dar vitória. Mas o rei percebeu que ele estava mentindo e disse: fala a verdade em nome do Senhor. Ele disse: eu vi Israel como ovelha que não tem pastor, mostrando assim que o líder da nação iria morrer, como de fato morreu nessa guerra. Mas é curioso notar que o rei Acabe disse: olha, sustentar esse homem com pão de angústia e com água de amargura até que eu volte em paz dessa guerra. E Micaías disse assim: se você voltar em paz, Deus não falou na minha boca, como de fato ele não voltou. Mas estou relatando isso só para nós analisarmos quanta mistura havia no povo de Deus. Mistura até que chega a ser escandalosa. Deuteronômio capítulo 13, verso 1, a partir do verso 1, vai nos dizer sobre a sentença de um falso profeta. Nos diz assim o texto: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecemos e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o coração e com toda a vossa alma. Olha o que o texto está dizendo aqui. Esse profeta, ele vai dizer, ele vai lançar uma profecia, ele vai revelar um sonho, vai dizer alguma coisa. E essa profecia vai se cumprir, esse sonho vai se cumprir. Mas se esse profeta que disse que aquilo iria acontecer, de fato aconteceu, se depois ele dissesse: vamos e sirvamos a outros deuses, vocês não devem ir atrás dele. Então olha como que é sério isso aqui. Porque mesmo se cumprindo, a nossa confiança não deve estar na pessoa do profeta. Deve estar na palavra de Deus. O verso 5 nos diz assim: e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. A sentença para o profeta que desviasse, fizesse desviar o povo, era sentença de morte. Por que isso? Porque o povo confiava no profeta. Aquilo que o profeta falava, o povo considerava como palavra de Deus. Principalmente quando o profeta dizia ou previa um acontecimento, e ele de fato acontecia, e isso induzia ainda mais o povo a acreditar naquele profeta. Subtópico 2, no Novo Testamento. Letra A, Jezabel. Nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 20, numa das cartas de João à igreja, nesse caso a igreja de Tiatira, Deus dizendo assim: eu tenho porém contra ti, que toleras Jezabel. Essas cartas à igreja de Apocalipse têm uma peculiaridade que elas apresentam elogios, defeitos, repreensão e conselho. E no caso da igreja de Tiatira, a repreensão é exatamente essa: eu tenho contra ti, que você tem aí Jezabel, uma mulher que se diz profetiza e induz o povo a pecar contra o Senhor. E nós temos que entender que essa aqui não é a mesma Jezabel, esposa de Acabe, que tinha vivido séculos antes. Talvez o nome tenha sido dado
como cognome para não falar abertamente quem era essa pessoa. Mas a maneira de se conduzir, a maneira de levar o povo ao pecado era muito parecida. Por isso aqui ele chama de Jezabel. Letra B, a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Aliás, em Mateus 24, o Senhor Jesus vai dizer que isto é um sinal dos fins dos tempos. Os discípulos se aproximam do Senhor Jesus e fazem uma pergunta: quando essas coisas hão de acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus responde exatamente dizendo que nos últimos dias apareceriam falsos profetas. Então nós devemos esperar falsos profetas nos nossos dias. A igreja do primeiro século ela estava tão impregnada com esse espírito enganador que tentava mover a fé dos crentes, que quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, sua segunda carta no capítulo 2, ele vai dizer assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ora, irmãos, vocês não devem desviar-se das palavras que nós ensinamos para vocês, ainda que chegue uma carta aí, como se procedesse de nós. Por quê? Ele vai dizer assim, como se procedesse de nós. Nós quem? Apóstolos. Por que é que ele vai dizer isso? Primeiro, algum apóstolo poderia esfriar na fé e colocar e enviar uma carta que estivesse em desacordo com o que eles tinham aprendido no passado. Alguém poderia falsificar uma carta. Era muito comum esses documentos registrados em nome de outro, para dar peso àqueles escritos. Alguém poderia colocar uma carta no nome de Paulo. Então Paulo diz assim: não vos movais facilmente do vosso entendimento, se porventura chegar aí uma carta em meu nome, como se eu tivesse escrito, ou como se um dos apóstolos tivesse escrito, se eles não estiverem de acordo com o que nós já temos ensinado anteriormente. Mas ele diz mais, ele diz assim: não vos perturbeis, quer por espírito. O que significa isso? Qualquer atuação espiritual, seja uma profecia, seja uma revelação, seja uma visão, alguém contando uma visão, alguém contando um sonho, se tiver em desacordo com o que nós já ensinamos anteriormente, não vos movais do vosso entendimento. Ele diz mais, quer por palavra. Se alguém disser assim diz o Senhor e apresentar uma palavra lá, mantenha-se firme. Quer por epístola, como se o dia de Cristo tivesse chegado. Então, a igreja no primeiro século enfrentou essas grandes dificuldades e por isso nós temos os registros que nós devemos provar se os espíritos são de Deus, porque naquela época eles já enfrentavam essa dificuldade. Tópico 3, devemos julgar as profecias. Primeiro subtópico, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Ora, se Deus deu dons à igreja, é porque esses dons têm utilidade no serviço cristão e porque eles são necessários dentro da igreja. Paulo vai confirmar isso, dizendo assim: buscai com zelo os melhores dons, principalmente os de profetizar. Quando ele fala para buscar os melhores dons, não significa que tem uns melhores, outros piores, mas no final ele vai dizer assim, que os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Então existem alguns dons que eles exercem essa edificação de maneira diferenciada. Porém, olha a importância de todos os dons na igreja, porque ele manda buscar principalmente os dons de profetizar. Mas eu pergunto, se nós tivermos o dom de profetizar e não tiver dom de discernimento de espírito na igreja, quando se manifestar alguém em profecia, como é que vai ser? Então, tão importante quanto a profecia é o discernimento e os outros dons. Mas Paulo vai dizer que nós busquemos os dons de profetizar, porque aquele que profetiza, ele edifica toda a igreja. Subtópico 2, o despertamento renova os dons. O comentarista vai dizer que quando existe um despertamento da igreja,
os dons são renovados. E é claro que é fácil a gente entender isso. Quando existe um despertamento, as pessoas começam a orar mais. As pessoas começam a ler mais a Bíblia. As pessoas começam a usar mais a fé. E com isso, é natural que quando vem um despertamento, venha também o uso dos dons. E vindo o uso dos dons, o comentarista nos diz aqui que é necessário que a igreja esteja doutrinada para conhecer o uso dos dons, para saber fazer bom uso deles. E até para julgar as profecias, né? Sempre lembrando que os dons, eles visam a edificação da igreja. Não existe dom que vise a glória do profeta, o lucro do profeta. Dons visam a edificação da igreja. Tópico 4, por que devemos julgar as profecias? Primeiro, porque a palavra de Deus manda, ela nos assegura esse direito. Podemos afirmar que nós temos o direito de julgar as profecias, porque as profecias, como qualquer uso de dom, eles podem ter 3 origens. Pode ser de origem divina, podem ser de origem humana e podem ser de origem demoníaca. Paulo, por exemplo, quando estava na cidade de Filipos pregando o evangelho, houve uma jovem possuída de espírito demoníaco que todos os dias ia gritando atrás deles: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia nos diz que ela fez isso por muitos dias, até que Paulo se virou para ela e disse: em nome de Jesus eu te ordeno que saias dela. Então perceba a importância de se discernir espírito. Qualquer pessoa aos olhos naturais poderia imaginar que aquilo era uma bênção, que aquela moça estava no testemunho deles, mas com certeza aquilo era uma sagacidade de Satanás, porque aquela moça tinha um espírito de adivinhação e poderia trazer confusão naqueles que estavam recebendo o evangelho ao ver Paulo associado com aquela mulher e imaginar que tudo era uma coisa só, de maneira que Paulo discerniu o que era e expulsou o demônio daquela moça. Então as fontes podem ser divina, diabólica e humana. O subtópico 2 vai nos dizer que os profetas são sujeitos a falhas. E eu digo que essas falhas elas podem ser propositais ou induzidas. Quando que elas são propositais? Eu conheço um rapaz que era muito usado em dom de profecia. Deus usava aquele moço de maneira grandiosa. Muitas coisas que eu vi aquele moço revelando se cumpriu cabalmente. Por fim, aquele moço se desviou do evangelho, foi para o mundo das drogas, de onde Deus o tinha tirado, voltou para a prisão, de onde Deus o tinha tirado, e depois que encontrou alguns amigos, conhecidos nossos, ele disse o seguinte: quem acabou comigo foi o povo. E ele foi contar o porquê. Ele dizia: chegou um momento que Deus me usava tanto, que Deus fazia grandes obras pela minha mão, que quando terminavam os cultos as pessoas faziam fila para que eu orasse por elas. E eu sabia que eles não queriam oração, eu sabia que eles queriam revelação. Por muito tempo eu resisti àquilo, pedi oração, eu ia só orando. E uma vez ou outra Deus me tomava em alguma revelação, em alguma profecia, mas eu percebi que a minha fama estava muito grande. E aí quando fazia aquela fila para eu orar por essas pessoas, o que eu revelava para o primeiro eu revelava para o 10º, o que eu revelava para o segundo eu revelava para o 13º, 14º, e foi inventando profecia. Destruiu a vida de pessoas e principalmente destruiu a vida dele mesmo. E é isso que nós vemos aqui no subtópico, que está dizendo assim, o comentarista está dizendo assim: mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na vida. E a Bíblia vai nos dizer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Então veja bem, que esse moço chegou numa situação que já não tinha domínio próprio. Não conseguia dominar-se a si mesmo a ponto de inventar revelações, de inventar profecia. O profeta pode ser induzido também pelo fato dele conhecer a vida da pessoa. A Bíblia vai nos dizer um exemplo muito interessante, que Davi disse para o profeta Natã: eu habito numa casa muito boa, e a arca de Deus habita em tenda. Natã se vira para Davi e diz assim: tudo o que te vier ao coração para fazer, faça, porque Deus é contigo.
O que foi que levou Natã a pensar daquela forma? As coisas que Deus já tinha dito acerca de Davi. As coisas que Deus já tinha feito através de Davi e por Davi. As guerras que Davi tinha vencido e Deus estava com ele. Os valentes, os quais Davi fez, deles guerreiros, homens fiéis. Enfim, todas as promessas que Deus tinha feito a Davi, Natã tinha conhecimento. Então ele não teve dúvida. Quando Davi tentou fazer uma casa para o Senhor, ele disse assim, faça conforme está no seu coração, porque Deus é contigo. Mas a Bíblia diz assim, naquela mesma noite, Deus apareceu a Natã e disse, assim dirás ao meu servo Davi, tu não vai me edificar casa, mas porque és homem sanguinário, mas o teu filho que proceder de ti, esse há de me edificar casa. Então perceba que o Natã, ele foi induzido por um conhecimento prévio que ele já tinha de Davi. E isso pode acontecer na vida do profeta. Subtópico 4. Existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno disseminador de mentiras. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, traz uma passagem interessante e intrigante. A Bíblia nos diz que o exército dos céus estava reunido diante do Senhor que estava no seu trono. E ele diz assim, com quem induziremos Acabe a peleja contra Ramote de Gileade para que ele morra? E um dizia de uma forma e outro de outra. E a Bíblia diz então que se levantou um espírito e disse, eu irei e induzirei Acabe. E Deus pergunta, com que? Serei um espírito de mentira na boca de um dos seus profetas. Essa é uma passagem difícil de interpretar, porque o questionamento que surge é o seguinte, um espírito de Deus, ele teria esse aval para mentir, para induzir alguém através da mentira? Se não fosse um espírito de Deus, fosse um demônio, ele teria acesso à presença de Deus? Então surgem muitas perguntas intrigantes. Mas o fato é que aquele espírito disse, eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E a história nos mostra, quando nós saímos desse ambiente espiritual, dessa amplitude espiritual, nós vemos o texto ocorrendo aqui na terra, que os profetas, todos eles enganavam Acabe e diziam, pode subir que o Senhor vai te dar a vitória. E o Acabe saiu para aquela guerra e acabou morrendo. Então é bem possível que um espírito de demônio possa influenciar a mensagem na boca de um profeta. Por isso nós devemos examinar. Tópico 5, como devemos julgar as profecias. Primeiro, examinando as escrituras. Uma coisa que nós já podemos deixar bem claro, qualquer mensagem que estiver em desacordo com a Bíblia é uma mensagem profética mentirosa. Foi o que fez Neemias quando o profeta disse, vamos ao templo. E Neemias disse, como um homem como eu entraria no templo e permaneceria vivo? Porque ele sabia que ele não tinha autorização para entrar no templo. Então jamais Deus vai mandar uma mensagem em forma de profecia que contrarie aquilo que está sendo dito na sua palavra. Subtópico 2, através do dom de discernir espírito. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 14, a Bíblia vai nos dizer que Jeroboão tinha um filho por nome Abias e o menino adoeceu. E Jeroboão então chama sua esposa e diz assim, olha, você se disfarça e vai ter com o profeta. Você vai se passar por uma outra pessoa e vai perguntar pelo menino para ver se ele vai viver ou se ele vai morrer. E a Bíblia nos diz que quando ela chegou à casa do profeta, porque o profeta já estava cego pela sua muita idade, quando ela chegou à casa do profeta, que ela adentrou na sua casa, o profeta diz assim, fala, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Eis que eu sou enviada a ti com duras novas. Vejamos que mesmo o Aías, estando cego, os seus olhos espirituais estavam bem abertos. Diferente de Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, na sua profecia, no capítulo 24, no verso de número 15, ele diz assim, assim diz Balaão, o homem de olhos abertos. Mas a sua história vai mostrar que apesar dos seus olhos estarem abertos, ele não tinha visão espiritual. Porque mesmo Deus, tendo poupado a vida dele, abrindo a boca da jumenta e falando com ele, ainda assim ele ensinou Balaque a lançar
tropeços diante do povo de Israel. Outra maneira que nós podemos fazer para analisar as profecias é analisando a vida do profeta. Tiago vai nos dizer assim no capítulo 3, no verso 11: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Em outras palavras, ninguém que está profetizando, dizendo assim diz o Senhor, vai ter uma vida devassa, uma vida profana, uma vida de escândalo. Se você encontrar alguém assim, muito cuidado com ele. Subtópico 3, a profecia se conhece pelo seu sabor. Aqui um sabor, claro, entre aspas, né? A profecia, quando ela é de Deus, ela cumpre o seu propósito. Ainda que ela seja uma palavra de correção, mas ela surte um efeito nas nossas vidas. Paulo, quando fala sobre a Santa Ceia, ele vai dizer que quando nós somos corrigidos pelo Senhor, nós somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Então, ainda que uma profecia seja de correção, ela tem sabor de vitória, porque nós sentimos o cuidado de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, o zelo de Deus sobre nós. Chegamos ao final de mais uma lição. Se esse vídeo foi relevante para você, aqui embaixo tem um joinha. Não se esqueça de deixar aí o seu like. Inscreva-se no canal. Ao se inscrever, não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Se quiser fazer perguntas, nós respondemos todas as perguntas. E deixe seu comentário. E não se esqueça, na descrição nós temos um link com o número de WhatsApp. Você é nosso convidado para participar conosco, para estarmos enriquecendo uns aos outros no assunto da Escola Bíblica Dominical. Eu te espero, que Deus te abençoe e até a próxima.